Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Salve, Mink, tudo bem? E aí, pessoal, boa noite, Henrique, boa noite, Miguel. Estava ouvindo a vossa conversa, concordo muito com vocês. Essa divisão é boa para a gente, mas vamos analisar com mais profundidade. Pois é, Mink, então a gente tem essa divisão que já estava meio clara, uma divisão pelo menos em dois grupos, né? Um grupo do Tarcísio, ou de determinados setores da direita que ficar um pouco mais desvinculados do Bolsonaro, né? Querem fazer acenos para o centro, e o bolsonarismo radical, né? Que defende o tarifaço, defende um bolsonarismo raiz. Agora surgiu, aparentemente, uma outra divisão, né? Que é uma divisão do grupo dos filhos do Bolsonaro e da Michelle. Então seriam três, né? Tarcísio, o grupo dos filhos do Bolsonaro e o grupo da Michelle, né? Que também é super radicalizado, é um grupo ligado aos evangélicos. Como é que você está analisando assim, essa divisão e qual é o impacto que você acha que pode ter em 2026? Olha, Miguel e Henrique, primeiro, eu acho que isso serve para caracterizar o que a gente já vinha falando, que esse projeto político é um projeto político familiar, né? É um clã familiar que tem um projeto que é ampliar o seu poder. Isso ficou claro quando o Dudu Bananinha vai para os Estados Unidos e ferra com setores da economia, com tarifaço, né? Tenta submeter o judiciário brasileiro, coisa que nunca aconteceu na nossa história, em troca de conseguir tirar, literalmente, o pai da forca, conseguir livrar o bolsovírus maior, e lembrem que eu chamo bolsovírus sempre, porque ele foi o maior aliado do Covid, então merece realmente esse nome. Então, um projeto familiar. O que aconteceu agora? O Bolsonaro, quando ele sai da prisão domiciliar e vai para a Polícia Federal, ele vai diminuindo a capacidade dele de interlocução. E aí surge a questão, quem fala por ele? A discussão do porta-voz, que foi onde a coisa começou a azedar entre eles. Mas então, é um projeto familiar. 2, o chefe do clã começa a perder espaço político. Está cada vez mais enrascado e cada vez tendo menos interlocução, porque ele pode falar, por enquanto, com algumas pessoas da família, meia hora por dia, alguns dias de semana. Então, a capacidade dele restringiu. Bem, eu acho que a Michelle, quando ela se insurge contra essa questão do Ciro no Ceará e ganha a parada, ela obrigou o Flávio, depois de falar com o pai, a recuar de um acordo que já tinha realmente sido feito. E cá para nós, o Ciro mereceu, né? Porque vai ser oportunista, sim. Bom, mas voltando aqui para o Rio, que foi o que vocês perguntaram, eu vejo, sim, reflexos. Primeiro, tinha um setor do bolsonarismo costeando o alambrado do Eduardo Paes. Como o Eduardo Paes está bem na frente da disputa, o próprio Valdemar, o próprio Cláudio Castro, vão fazer um pacto, etc., porque eles não estão com candidato aqui no Rio. Depois que a candidatura do Bacelar implodiu, eles não têm um candidato viável. Então, estavam chegando perto para tentar algum tipo de acordo. Isso morreu. Eu acho que quando a Michelle vai para o povo Bolsonaro raiz e fala nunca vamos apoiar alguém que falou mal do Bolsonaro, disse que ele era ladrão, que era isso, que era aquilo, eu acho que isso se aplica também para o Eduardo Paes. Interessante, Mink, eu não tinha pensado nisso. Dançou essa ideia com o Eduardo Paes, dançou. Outra coisa. País inteiro, né? Afeta o país inteiro. Afeta o país inteiro, porque ela pegou pelo lado religioso, pelo lado da mulher e pelo lado bolsonarismo raiz, ela torpedeou aliança com alguém
que no passado falou mal, e falava mesmo. O Ciro detonava o Bolsonaro, detonava, né? Assim como depois começou a detonar o Lula. É um pouco uma metralhadora giratória, mas detonou numa certa época muito bem. Então, essa aliança deles com o Dudu Paes aqui no Rio, para mim, dançou de vez, né? Outra coisa, se o Flávio Bolsonaro for candidato à presidência, é um cenário. Isso, para a esquerda, melhora a possibilidade de emplacar um senador aqui no Rio. Eu tenho conversado com meus companheiros da esquerda, né? O Molon, a turma do PT, e todos eles dizem o seguinte: nós não vamos repetir o erro que cometemos em 2022, que o Molon teve 1.800.000 votos, o Siciliano teve 1.200.000, e o Romário se elegeu com muito menos votos do que a soma deles dois. Se elegeu com tipo 2.200.000 ou 2.300.000, muito menos. A soma dos dois dava 3,5 ou quase 4. Não, deixa eu ver, 1.800. Não, dava mais de 3. E ele se elegeu com 2,5. Então, a esquerda não quer isso. Vai ter um candidato único. Aliás, o Lula falou para um grupo de dirigentes da centro-esquerda, eu estava nessa conversa e ouvi, ele falou: quem não tiver chance real, esquece que eu não apoio para o Senado. Isso de marcar posição já era. Eu só apoio quem tiver a condição de ganhar. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que o bolsonarismo quer o Senado para fazer impeachment de ministros do Supremo. Mesmo que o Tarcísio ganhe a eleição e dê o indulto, o Supremo já disse que indulto para esses casos é inconstitucional. Então, eles vão ter que empichar algum ministro do Supremo. Então, a disputa pelo Senado muda aqui no Rio se Flávio Bolsonaro é candidato a presidente ou a vice. Então, acho que muita coisa mudou. Outra coisa, os números das últimas pesquisas estão dando no primeiro turno o Lula com mais do que a soma dos outros todos. Eu acho improvável o Lula ganhar no primeiro turno. Mas o que a pesquisa está dando hoje é que, se fosse hoje, segundo vários institutos, e há variações de metodologia e resultados de um para outro, ele teria uma chance real, sim. Nesse caso, se esses forem os dados em abril do ano que vem, eu acho que o Tarcísio vai pensar várias vezes antes de largar uma eleição certa por uma possível derrota para o Lula. E aí muda tudo. Ou seja, eu acho que houve uma mexida nas placas tectônicas aqui. A gente ainda tem que avaliar melhor isso. Agora, Mink, me permita dizer uma coisa, eu ia te interromper quando você está falando, mas eu falei, não, vou deixar o Mink terminar para depois fazer uma pergunta que é importante. A tua tese a respeito do que a Michelle fez com o Ciro, porque ela tochou o meteoro no Ciro e acabou com o acordo que havia, com a aliança que havia no Ceará. Exatamente. Aí você falou, não, isso na verdade, por exemplo, no Rio de Janeiro, implicaria a mesma, eu diria que é uma jurisprudência da Michelle, aconteceria o mesmo no Rio de Janeiro, acontecia o mesmo aqui, acolá e tal. Mas, em contrapartida, isso não é um suicídio político, porque, assim, se o bolsonarismo, na última eleição, com tudo o que fez e com a própria figura do Bolsonaro, que é o líder, perdeu a eleição, isso implicaria num bolsonarismo puro para o ano que vem. Porque, imagina, você tem que tirar uma aliança com alguém ligado ao Paes no Rio, ao Ciro no Ceará e com um monte de gente. Será que ela estaria disposta a essa maluquice? Porque é um discurso meio ingênuo. Ela vai deixar um bolsonarismo puro em que ninguém pode ter falado mal do Bolsonaro? Todo mundo fala mal do Bolsonaro. Até o filho dele foi gravado lá, o Eduardo, mandando o pai dele para aquele lugar. Então, assim, todo mundo xinga o Bolsonaro. Aí vai ficar difícil. Henrique, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que o teu raciocínio, obviamente, tem pés e cabeça. Mas deixa eu dizer uma coisa. Em primeiro lugar, a racionalidade política de quem desmonta uma tornozeleira porque acha que está ouvindo vozes é relativa. Então, você já tem que partir do princípio que essa racionalidade é relativa. Segunda questão, uma eleição de 2 turnos. Eles vão querer
apoiar uma chapa que não tenha nenhum nome Bolsonaro, nem na cabeça, nem na vice, porque tem essa história de ganhar perdendo ou perder ganhando. Eles estão disputando um espólio da direita. O Bolsonaro é um líder da direita que está perdendo terreno. E os outros governadores agora estão com mais bala na agulha do que antes para avançar, se livrando de alguém de nome Bolsonaro na chapa. Porque o Bolsonaro está encolhendo. Então, a questão também é o seguinte: o Bolsonaro vai entregar para eles, sem nenhuma garantia, é discutível. É discutível. Outra coisa, aqui no Rio, era muito improvável. Eles ficam namorando o Eduardo Paes, mas vamos combinar que o Eduardo Paes vai apoiar o Lula e o Lula vai apoiar o Eduardo Paes. Isso está feito. Isso está feito. Em que pese o desespero do Kassab, né? Como é que eles iam apoiar alguém que está apoiando o Lula e que não apoia nenhuma chapa nem com o Bolsonaro, nem sem o Bolsonaro, uma chapa que tem lá anistia, indulto, sei lá o quê, como eixo, um dos eixos. Então, eu acho que eles estão realmente enfraquecidos e a gente tem que aproveitar isso. O Lula está certíssimo quando diz que só vai apoiar alguém para o Senado que tenha chance. E a esquerda aqui está botando a cabeça no lugar e dizer, pessoal, não vamos repetir aquele erro. Então, se o Bolsonaro, por alguma razão, Flávio, sai dessa história do Senado aqui no Rio, eu acho que para nós é um quadro bem interessante. Melhor. Agora, nada está definido. O Lula está num bom momento. Os dados da economia são muito bons. Eu acho... Aliás, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu, no sábado, tive uma conversa de 1 hora por uma situação, num evento, sentamos juntos, com Tarso Genro e Aloysio Mercadante. E nessa conversa, claro, política, nós três convergimos para o seguinte ponto: a única chance da esquerda ter um problema sério, ou seja, do Lula ter problema eleitoral, é segurança. Antes tinha aquele ditado, é economia, estúpido. Agora o ditado é a segurança, estúpido. E nessa conversa, eu posso adiantar, né, mas pedindo de vocês toda a descrição para não contarem para ninguém, que a orelha do Lewandowski ardeu. Né? A orelha do Lewandowski ardeu. Eu perguntei para o Tarso Genro, Tarso, qual é a chance do Lewandowski adotar um programa como aquele teu programa vitorioso do Pronace, quando o Tarso Genro era ministro da Justiça? Pronace é Segurança e Cidadania. Formou, qualificou, integrou polícias, tirava jovens do tráfico, dava bolsa para os vulneráveis. Todo mundo disse que foi o melhor programa que a esquerda já fez. Resposta do Tarso Genro, a chance dele adotar esse meu programa é 0. Ele disse que conversou com o Lewandowski e depois falou, e agora, como é que a gente continua? E o Lewandowski, você entra em contato com a minha secretária, depois ela vai ver uma agenda. Quer dizer, o Lewandowski é bom juiz, mas ele não tem experiência política. Ele não tem. O Lula não queria um Ministério da Segurança, mas agora, tanto eu quanto, sobretudo, o Tarso Genro e o Mercadante falaram, tem que ter um Ministério da Segurança. Por que o Lula era contra? Porque ele dizia, olha, segurança não se resolve a curto prazo. Está na Constituição que isso é dos governadores, está no colo dos governadores. Por que eu vou trazer isso para o meu colo? O problema é que diz o Aloysio e o Tarso, isso já está no colo dele. Porque no que o crime se nacionalizou, vocês viram o impacto que essa questão aqui do alemão no Rio teve nacionalmente. Então, já está no colo. Então, tem que ter programas, tem que ter um ministério, tem que ter a reconquista do território como elemento-chave disso tudo. Vou dizer para vocês uma coisa. Eu tenho uma pessoa do meu mandato que mora no Alemão. O que ela me disse? No Alemão já está a bandeira do CV lá em cima, do Comando Vermelho, com vigia, com fuzil armado. Vocês não acham que eles já recrutaram os 100 que foram fuzilados nessa matança? Você tem dúvida, Henrique e Miguel, que eles já recrutaram 100 para botar no lugar daqueles 100? Nada mudou, Mink. Nada mudou. Então, a gente tem que avançar na reconquista do território. Desarmar tráfico e milícia,
e entrar com programa social, cultura, esporte, qualificação profissional e ter um Ministério da Segurança. Em suma, estou adiantando para vocês uma conversa, por acaso, com duas pessoas importantes da esquerda, que é o Tarso Genro e o Aloysio Mercadante. Mink, eu acho que isso vai acabar acontecendo porque há tempos que se defende o Ministério da Segurança Pública, todo mundo que trabalha com segurança pública, que faz política, defende isso, né? A própria Jaqueline Muniz defende isso, e todo mundo, os policiais que a gente entrevista aqui, a gente traz muito policial aqui para conversar sobre isso, você tem toda uma gama aí de policiais antifascistas, eu policiais vejo de sempre esquerda, os convidados de vocês que vêm aqui, e tem uma série de demandas policiais, né? Inclusive eles criticam muito o governo, a esquerda, porque tem uma série de demandas, você tem a carreira única, né, que é uma demanda antiga da polícia. Você sabe que a polícia ela virou uma coisa meio aristocrática, né? Você tem os delegados, né, que são os aristocratas da polícia, e o agente policial, o PM. Não, isso é pior ainda, Miguel, na PM. Não, na Polícia Civil você tem os delegados e as outras classes, né, de investigadores, inspetores, escrivães. E isso é pior ainda na PM, porque assim, eu trabalhei, quando muito jovem, tinha 24 anos de idade, eu trabalhei na assessoria de imprensa da PM, e assim, os oficiais, né, tenente, capitão, major, tenente coronel, esses caras são deuses, que eles têm direito a um motorista, eles vão no carro com o motorista do lado conduzindo. E os praças, soldados, cabos e sargentos, os caras são tratados como lixo, como nada. Ataca a bota furada, não tem outra pra te dar, vai trabalhar entrando água na bota porque não tem outra bota. Então assim, os caras são tratados como nada. Qualquer país do mundo decente em área de segurança pública já tornou a carreira única. Todo mundo entra igual com as mesmas exigências. E depois, dentro da estrutura, vai subir realmente quem fizer o corre melhor. Agora, no Brasil tem esse apartheid, né, dentro das forças de segurança. Olha, deixa eu falar uma coisa rapidinho, Miguel, antes de você entrar aqui. Concordo muito com o que vocês estão dizendo. E vou dizer mais. Eu acho que nós da esquerda, e claro, me incluo nisso, erramos algumas coisas. A gente acerta muita coisa e erra também, né? Uma coisa que a gente erra. A gente bate menos do que deveria no domínio despótico que o traficante tem nas favelas, que o miliciano tem. É claro, como nós, por exemplo, nós somos deputados, a polícia tem que cumprir uma lei. Então, eu fico em cima, comissão do Cumpras, comissão não sei quantos. Olha, eu fiz a lei da câmara nos uniformes. Metade da operação do Alemão não tinha câmara. Você viu que a câmara mostrou até corrupção. A câmara é uma coisa excelente. E metade não tinha, disseram que acabou a bateria. Ô, Miguel, acabou a bateria. Uma bateria que pesa 100 gramas. O cara cheio de granada, munição, não tinha uma bateria de 100 gramas. Quer dizer, conta outra. Então, o que acontece? A gente controla mais a polícia e bate e critica. E o que acontece? A gente bate pouco. Esse pessoal que mora em favela é atormentado, subjugado. Os caras violam as meninas, torturam quem tem parente em outra comunidade, cobram tudo, fazem extorsão diária. Nenhum da esquerda elogia eles, mas a gente não bate tanto quanto deveria. Por outro lado, quando teve a história do Alemão, que morreram 4, agora já morreu o 5º. O pessoal bolsonarista foi com uma lista para fazer homenagem aos que morreram. O pessoal da esquerda não queria assinar. Eu falei, pessoal, vamos assinar essa homenagem aos que morreram. Eles não planejaram essa operação. Vão dizer que a gente vai chorar no enterro dos bandidos e sequer assinamos uma homenagem aos policiais que morreram. Aí todo mundo da esquerda assinou. Então, eu acho que o povo da favela, como vê esse domínio e vê que ninguém faz nada, acaba batendo palma para o sujeitinho que matou todo mundo. Eles não veem que os caras já recrutaram 100. A bandeira do CV já está lá em cima. O vigia com fuzil já está lá. Então, a gente tem que desarmar essa turma, entrar com programa social, qualificação profissional, que isso é uma linguagem que pega, mas bater duramente no traficante, no domínio despótico dele. E considerar que o pessoal da polícia que morre em confronto, né,
não obrigatoriamente são eles que fazem a política do Cláudio Castro. Um tinha entrado na PM há 40 dias antes. Então, eu acho que a gente tem que acertar a nossa fala, que dá margem a esse povo ficar contra a gente. Exatamente, Mink. Uma coisa que muita gente já está consciente disso, eu acho, talvez até a maioria da esquerda já está muito consciente, a questão do domínio do território, né? Exatamente. Que é uma coisa muito grave no Brasil. No Rio de Janeiro, hoje em dia está espalhado por todas as regiões metropolitanas, que é esse domínio do território, que é antidemocrático, né? É uma coisa que eu defendo, até já escrevi sobre isso, eu tenho que escrever mais sobre isso, que o combate ao crime organizado tem que ser incorporado como uma das grandes bandeiras da democracia brasileira, como uma das grandes causas democráticas, que é você emancipar. Isso aí tem alguns reflexos em relação... Tem alguma explicação para isso também, questões de classe, né? Que por isso que muitas vezes, que ironicamente, a esquerda até comete esse erro, né? Porque ela, muitas vezes, não tem essa identificação, não vê a gravidade que é para o favelado, né? A pessoa que mora na comunidade, que é o domínio do território. Ô, Miguel, deixa eu te dizer, eu acho que eu já falei isso num programa aqui há mais tempo atrás, mas eu repito porque está dentro dessa linha que você pegou agora. Quando eu fui secretário estadual do Ambiente, no segundo período, 2011, 12, 13, era o tempo das UPPs. Eu todo mês subia o Alemão, subia a Rocinha, subia a Mangueira. A gente tinha vários programas da secretaria nossa. Fábrica Verde de reciclagem de computadores, Ecomoda, Ecobuffet, jardineiros comunitários. Só a Fábrica Verde, no Alemão, formou 9 turmas de 60 cada um, ensinando a transformar cada 3 computadores inservíveis num bom reformado que era doado a um telecentro público e comunitário, convertendo assim lixo eletroeletrônico em inclusão digital. Metade desses milhares conseguiu emprego. Depois disso, demorava 4 meses, ganhava uma bolsa de 300. Metade foi trabalhar como aprendiz ajudante em firma que conserta celular, televisão, computador. Essa turma saiu do tráfico. A gente subia o Alemão todo mês, sem pedir licença ao traficante, porque tinha o UPP. A UPP desmontou por razões políticas, eleitorais, corrupção, mau planejamento. Mas você tinha que pegar os erros e consertar e não abandonar a ideia de conquistar. A UPP nunca foi para acabar com o tráfico. Tráfico tem em Paris, Nova York, Londres, tem em todo lado. O que não tem em lado nenhum são territórios tão grandes controlados por homem armado ostensivamente. Isso não tem quase lugar nenhum do mundo. Então, a UPP era para isso. É o que agora, o Beltrame falava. O fato que ela deu errado não significa que ela não tinha um princípio bom que deve ser reformado, corrigido, planejado de uma outra forma, mas não é matar e morrer e tá lá a bandeira do Comando Vermelho lá em cima do Alemão. É exatamente isso. O Beltrame, o José Beltrame, que foi secretário de Segurança na época da UPP, ele dava entrevista, ele falava, nosso foco não é combater o tráfico, nosso foco é combater o armamento ostensivo, né, o domínio do território. O tráfico vai ter, né, não tem como, enquanto tiver demanda, vai ter tráfico, mas, né, na verdade a gente sabe muito bem, né, a gente que tem assim, um pensamento mais sofisticado, a gente sabe que no futuro a humanidade tem que caminhar para legalizar algumas drogas, claro. É a única maneira... Olha, se as drogas fossem legalizadas, olha a guerra que foi para o Supremo começar a diferenciar traficante de usuário, até 40 gramas de maconha. Isso demorou 20 anos. Se tivesse a droga legalizada, o cara não ia comprar no traficante do Alemão, ia comprar na farmácia, que nem faz no Uruguai ou na Califórnia, né? Isso já minava grande parte do poder corruptor do tráfico. Essa que é a verdade. Quem defende a não legalização é o traficante, porque ele perde o monopólio da venda da droga. Ele, o policial corrupto e os políticos que o sustentam.
Agora, Miguel, ainda dá tempo, acho que deu encaixar uma perguntinha aqui pro Mink, que vai mudar completamente a pauta. Vocês viram que hoje foi anunciado pelo presidente Lula, inclusive com direito à fotografia oficial e tudo, o novo contratado do governo vai ter um programa semanal na EBC, que é o José Luiz da Atena. Da Atena vai fazer programa. O da Atena vai ter um programa na EBC. Eu sei que quando eu falar isso, já automaticamente no chat já começam os xingamentos, porque a galera quer levar tudo a ferro e fogo, mas não é isso. Não estou dizendo que o Datena é o sonho de nada, de coisa nenhuma. O Datena é um fenômeno comunicacional, e isso me parece que ninguém duvida. Ele é um cara que detém uma audiência fiel muito grande nas camadas, nas classes D e E no Brasil, e isso eu vejo inevitavelmente como um aliado de muito peso aqui, sem querer falar que o Datena tá gordo, não é nada disso, até porque senão ele me dá uma cadeirada, né? O cara é bom de cadeira. Aliás, eu queria que ele tivesse um programa para dar cadeirada nas pessoas. Ele chamava para entrevista o Hugo Mota, se mijasse fora do pinico, ele dava cadeirada. Aí ninguém ia querer participar. Ninguém ia ir no programa dele, é verdade. Mas enfim, Mink, eu queria saber o seguinte, agora direcionando para a questão da comunicação. A gente tem visto aí a revolução que o Sidônio está fazendo na SECOM, que é muito profunda. Aquela coisa do meme, do cachorrinho, está revolucionando a comunicação do governo. Embora precise ainda continuar expandindo e melhorando. Eu queria que você comentasse aí se você vê como importante o Datena, porque deve chamar alguma audiência por um canal que, assim, ele é muito institucional, ele não tem força exatamente, né? Olha, eu queria saber como é que você vê isso. Qual foi exatamente o contrato, quais vão ser os temas, mas eu vejo com bons olhos isso. Porque eu acho que a esquerda nossa tem uma tendência purista, quimicamente pura, né? Tipo assim, eu estou acostumado, eu fui 2 anos ministro do Lula, já contei aqui, eu ficava brigando com outros ministros, porque governo de composição, os conflitos que tem dentro da sociedade acontecem dentro do governo, e é natural que seja assim. Então, trazer uma pessoa como o Datena, com a audiência que ele tem, que majoritariamente é muito mais para o lado da direita que para a esquerda, mas, sobretudo, é popular, a questão policial, o jeito espalhafatoso de dar notícia. A gente sabe como é que ele não é o único. É um estilo que é muito popular. E, normalmente, de populismo de direita. Eu acho que trazer uma pessoa dessa, você começa a se comunicar fora da nossa bolha. A esquerda tem, às vezes, o cacuete, não de todos, mas o cacuete de falar para quem pensa igual a você. Então a gente está falando para 30%. Com o Datena, ele está querendo romper essa bolha. Eu acho que é uma política acertada. Mas vamos ver qual vai ser o desenvolvimento disso. E ele tem uma relação de respeito muito profunda pelo Lula, né? Eu acompanho política há muito tempo, eu não me lembro de ter visto o Datena fazer um ataque, o que quer que seja, mesmo quando, por conta de alguns conchavos políticos, ele quis sair como senador e tal, acabou não saindo, ele se direcionou muito para a direita, até com o bolsonarismo, ele jamais falou mal do Lula, e ele fez sempre teve muita deferência ao Lula, né, Miguel? O Mink, vou ter que liberar você, né? Agradeço muito a sua participação aqui, você sempre... eu só espero que vocês não tragam o Datena para o meu lugar para continuar a conversa. Ele está aqui no bastidor, o Datena. Agora vai entrar a professora Gisele Cittadina, muito amiga nossa, jurista. Pessoal, mais um abraço biodiverso, soberano, e com muita energia renovável afetiva. Isso. Muito Valeu, Mink, obrigado. Um abração, pessoal. Um abraço. Agora essas saudações do Mink.